Olá, boa tarde. Em 2021, há pouco mais de um ano, há dois, se quiserem, foram adotadas em Portugal 185 crianças. Um número que tem vindo a diminuir ao longo dos anos e bastante inferior àquele que poderia ser uma realidade se considerarmos as crianças com condições para serem adotadas. A sociedade civil de hoje quer esclarecer como se faz este processo, quais os principais desafios, as motivações e o que falta melhorar. Para isto tenho comigo hoje, em estúdio, Maria Barbosa Ducharme, investigadora principal do Grupo de Investigação e Intervenção em Acolhimento e Adoção da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Fernanda Salvaterra, que é psicóloga clínica e investigadora no Instituto de Apoio à Criança e também professora no ISPA, e Isabel Pastor, diretora da Unidade de Adoção, Apadrinhamento Civil e Acolhimento Familiar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Antes de mais, obrigado. Espero não ter falhado ali o meu sotaque francês, que de vez em quando eu posso, tento treiná-lo, porque ainda sou da geração em que a segunda língua era o francês. Só não sei a tocar piano, mas pronto. Mas muito obrigado pela simpatia e pela disponibilidade. Falávamos antes do programa começar, vocês já se conhecem, estão fartas de falar destes temas, por isso eu vou tentar não estragar a qualidade das convidadas. Vou deixar que a conversa flua como nós fazemos sempre, porque aqui quem sabe são os convidados e não propriamente quem entrevista, por isso isto é um programa de conversa. E também combinámos que nos vamos tratar pelos nomes, normalmente como aqui fazemos. Maria, quando falamos deste tema, estamos a falar que é um direito da criança ou do adulto? Da criança. Essencialmente da criança. Porque todas as crianças têm direito a crescer numa família que tenha as condições adequadas ao seu desenvolvimento e ao seu bem-estar. E há algumas crianças, felizmente uma minoria, mas há algumas crianças cujas famílias biológicas não reúnem as condições para lhes proporcionar esse desenvolvimento, esse ajustamento e esse bem-estar. E, portanto, essas crianças nascem numa família e depois crescem noutra família que as adotam. E, portanto, é claramente um direito das crianças. O adulto não tem direito a adotar. Fernanda, mas temos direito a ter uma família, todos. Todos, exatamente. E é por isso que eu estou aqui, em nome do Instituto de Apoio à Criança, que é, nas suas características, é um defensor dos direitos da criança. E assim como intervimos nestes assuntos de adoção, ou de acolhimento, ou de abuso sexual, porque defendemos, portanto, os direitos da criança. E o direito fundamental é o direito a uma família, não é? É uma família, como disse Maria, de uma família que seja capaz de dar resposta às suas necessidades, não só às necessidades, digamos, físicas, mas, sobretudo, às suas necessidades, digamos, emocionais, não é? Portanto, não só às questões de sobrevivência, de alimentação e de saúde, mas às necessidades emocionais, isto é, que lhes proporcione segurança e um ambiente em que elas se sintam, portanto, amadas. Porque isso é essencial para o desenvolvimento, para se tornarem depois uns adultos, tenham um desenvolvimento harmonioso e se tornem uns adultos autónomos e uns adultos saudáveis e capazes depois também de exercer uma parentalidade responsável. Isabel, e o que fazem vocês na Santa Casa? Por Justamente. estes direitos da criança, da família. Exatamente. E na prática não podemos alienar o adulto. Sim, e de facto nesta senda aqui do que já foi referido, do direito da criança a ter uma família, eu tenho aqui o grande privilégio de coordenar justamente um serviço que visa e tem como objeto fundamentalmente esta concretização deste direito de todas as crianças a viver, crescer, desenvolver-se numa família. Em todas as situações. Portanto, em primeiro lugar, a família biológica, onde nasce, não é? E, portanto, também aqui há algum dever da parte do Estado e das instituições de tudo fazer para que as famílias tenham condições para criar e educar os seus filhos e, na ausência desta, ou no falhanço desta intervenção, temos mais outras formas, outras modalidades de proporcionar este enquadramento familiar para além da adoção, o apadrinhamento civil e o acolhimento familiar. E, portanto, todas esta área de intervenção do serviço em que trabalho tem justamente este grande objetivo de assegurar, concretizar o direito a viver em família para todas as crianças e em qualquer situação. Mesmo numa situação temporária, transitória, a família pode ser uma resposta e é a situação do acolhimento familiar. Numa outra situação,
o apadrinhamento civil visa dar este enquadramento para uma situação permanente, mas em que não estão reunidos os requisitos da adoção, em que, portanto, não há aqui um compromisso dos laços típicos da filiação, que é o requisito para uma adoção, ou a adoção, no fim de linha, noutra situação em que, de facto, é necessário esta solução para garantir este direito a crescer em família. Não têm que ficar fechadas na pergunta que eu faço, podem se complementar, podem conversar e podem eu posso só acrescentar qualquer coisa, era neste sentido de dizer, a primeira pergunta foi a um direito da criança, e foi veemente e uníssono na resposta, é efetivamente um direito da criança, mas eu penso que em todo caso é importante refletir que nem sempre esta visão do direito da criança é a visão comum e na nossa cultura ainda há um bocadinho a visão da adoção também como correspondendo a um direito daqueles que querem ser pais, que é uma vontade legítima, merece todo o respeito, mas de facto a adoção não é a garantia da concretização deste direito, é a garantia do direito da criança a ter uma família. E porque estamos a falar nesse direito, é saber também, já agora, a quem cabe o direito de dizer se a criança só pode ser adotada até aos 15 ou até aos 18. Falávamos isto antes do programa começar, já foi à Assembleia da República, foi discutido e aprovado na generalidade, agora julgo que vai à especialidade. Vamos ver o que dizem os especialistas. Acho injusto, porque até aos 18 anos nós deveríamos receber amor e carinho, deveríamos ter, uma pessoa com porto de abrigo, um pai, uma mãe. Aos 15 anos não terminam, não deixam de ser crianças, a Constituição diz isso mesmo e, portanto, esta lei não me faz, a mim, qualquer sentido. Eu acho que era uma coisa muito interessante, era um projeto de vida diferente e era uma vida começada do zero. Basta pensar qual é a diferença entre os 15 menos um dia e os 15 mais um dia. Mudar de vida, dar o salto, trocar a instituição por uma família. O sonho deles termina aos 15 anos, nem mais um dia. Está assim escrito e decretado pela força da lei, que no artigo 1980 do Código Civil não deixa margem para dúvidas. Para os CDs que produz para MC, menor DR, vai segurando. As manhãs sem escola são em volta do telemóvel, das danças para o TikTok, antes que cheguem as tarefas mais sérias. No Centro de Apoio Familiar Pinto de Carvalho, em Oliveira das Meias, estão acolhidas 60 meninas, a mais nova tem 12 anos. Nenhuma tem como projeto definido a adoção, até porque a larga maioria já não pode ser. Maria vive aqui há 2 anos e meio. Chegou profundamente desorientada depois de um processo familiar complexo e altamente violento. Eu cheguei aqui parece que tinha uma depressão muito grande e cortava-me, eu partia tudo, revirava-me às alturas. A lei impede que Maria possa vir a ser adotada. Aconteceu assim que superou as 15 velas no bolo de aniversário. Sabe que vai ter que viver aqui até pelo menos aos 18 anos, apesar de continuar a sonhar com uma família de verdade. Eu ficava sem reação. Gostarias? Gostaria. Porquê? No meu aspecto, eu preferi não ter conhecido a minha mãe. Sofri muita violência doméstica por causa dela. Formei-me numa pessoa que não me queria formar por causa dela. Fiz muita asneira por causa dela e, para mim, eu falo por mim ia ser outro mundo. Se calhar podia ir para uma família melhor, eu acho que era muito difícil ir para uma família. Sair da instituição? Sair da instituição, sim. Em 2020 existiam em Portugal 6.706 crianças acolhidas em instituições. A grande maioria, 2.364, está precisamente na faixa etária onde a adoção deixou de ser possível. E tudo isto, técnicos, investigadores e juristas perguntar porquê. Porquê, Maria? Fernanda e Isabel.
Porquê? Porque a lei ainda não mudou, mas há de mudar, não é? Está para breve? Como ouvimos. Ela agora vai ser discutida. Esperemos que especialidade, que mude, porque não há razão nenhuma para que uma criança portuguesa, porque isto não acontece na maior parte dos países da Europa. Não acontece? Não. Se veja impedida de ser adotada pelo facto, como dizia o juiz Paulo Guerra, 15 anos de mais ter um dia, 15 anos mais um dia, não é? Pronto. Claro que estes 15 anos podem ser estendidos até aos 18 anos, mais um dia ou menos um dia, não é? Mas já é diferente. De qualquer maneira, os 18 anos são a maioridade, não é? E nós pensamos, embora que em alguns países da Europa é possível adotar adultos. Maiores. Em certas a Bélgica. Circunstâncias, na Alemanha, enfim, há toda uma série de países onde é possível adotar adultos em certas circunstâncias. E provavelmente a nossa lei também vai contemplar essas situações. Esperemos que sim. Agora, quando for discutida em maior detalhe, provavelmente isso vai acontecer. O que é certo, o que eu acho que é importante pensar é que a adoção é, de todas as medidas de proteção, aquela que proporciona maior estabilidade a uma criança que não teve essa estabilidade, não teve esse bem-estar, não teve essa segurança na família onde nasceu e nas diferentes transições por onde foi passando até chegar finalmente a uma família adotiva. E, por isso, é uma medida que, embora apareça como de fim de linha, para muitas crianças devia ser a primeira medida a ser pensada, porque há muitas crianças, há muitas famílias, ou há crianças que nasceram em famílias, que nós percebemos que vai ser muito difícil que aquela família recupere, se não mesmo impossível. Não é? Na investigação nós falamos no trio tóxico, que quando está presente em algumas famílias, ou seja, doença mental, toxicodependência e deficiência, que não é possível esta recuperação da família biológica. E, portanto, para estas crianças devia ser logo equacionado um projeto de adoção e não esperar até ser demasiado tarde. Mas nunca é demasiado tarde para uma criança ter a possibilidade de crescer e de viver em família. E, portanto, se essa oportunidade chega depois dos 15 anos, não é por já ter ultrapassado os 15 anos que lhe deve ser vedada. Não é? E, portanto, esperemos que sim, esperemos que a lei mude e que mude neste sentido de pensar essencialmente no bem-estar, nos direitos da criança, naquilo que realmente é a finalidade da adoção, que é proporcionar uma família a quem não o teve de outra maneira. Fernanda e Isabel, a pergunta também é a mesma. Porquê? Vocês tiveram certamente muitas conversas, muita argumentação com o legislador, se quisermos, ou com quem legisla, ou com quem tem o poder de decidir. Porquê esta insensibilidade? O que é que vocês sentiam do outro lado? Que sim, mas depois que não? Que sim concordavam, mas depois que não legislavam? Pois, talvez a ideia de que já não seria possível constituir um vínculo entre adotado e adotante, não é? Mas o que nós sabemos é que, e que a ciência nos diz, é que é possível constituir esse vínculo. É claro que tem umas características diferentes que o vínculo que se constitui nos primeiros anos de vida, mas é muito protetor para a criança e chama a atenção para um testemunho que nós ouvimos, que é: eu gostava de ter um porto de abrigo, não é? É exatamente isso que nós pretendemos quando dar uma família a uma criança, é que ela tenha figuras de vinculação, portanto, pessoas a quem confie, em quem se sinta segura e que lhe sirvam de porto de abrigo quando ela precisa, não é? E crescer sem sentir que tem alguém por trás, que tem alguém para apoiar, para alguém para lhe dar segurança, para a proteger, é muito difícil, não é? E compromete muito todo o desenvolvimento. E, de facto, é possível criar vínculos com características diferentes, mas vínculos que tenham satisfação também aos adultos, a quem adota, e também à criança, e lhe proporcionar, portanto, uma vida, um desenvolvimento mais saudável. Eu posso dizer, embora tenha sido feito com crianças mais pequenas, portanto, eu fiz um estudo com 104 dias, portanto, mães adotivas, criança adotada, entre os 6 meses e os 5 anos e 9 meses, e a maioria delas tinha uma vinculação segura, mas o que eu queria aqui chamar a atenção é que não houve diferenças em termos da qualidade da vinculação, quer a criança tivesse sido adotada com 3 meses ou com 5 anos. E, portanto, isto é um dado importante, o que significa que a ênfase também tem que ser posta na qualidade dessa parentalidade que
que é oferecida, não é? Essa é uma parentalidade que é capaz de reparar esse passado da criança, esses traumas que ela traz. E por isso, de facto, tem que ser pais muito especiais, não é? Pais que sejam capazes, de facto, de uma parentalidade consciente, uma parentalidade responsiva, uma parentalidade sensível, que perceba quais são as necessidades da criança a cada momento e consiga dar a tal resposta adequada. Parece que há aqui uma certa esquizofrenia quando nós adultos olhamos para as crianças, para os jovens, porque há ali os 15, 16 anos que nos deixam muitas dúvidas. Para uns, aos 15, 16 anos, já podem mudar de sexo, trabalhar, pagar impostos e ser presos. Para outros, aos 15, 16, não têm maturidade para votar, porque ainda não têm essa consciência. Para outros não podem ser adotados, outros podem ser adotados. O que é que acontece ali aos 15, 16 anos para haver tantas dúvidas? Enfim, já irei responder em relação a isso, mas acho que é importante pensarmos que, de facto, ainda por cima, num sistema que assenta tanto na vontade e na participação e na audição dos próprias crianças e jovens sobre o seu futuro e sobre as suas decisões relativas à sua vida, não seja ouvida, em termos da lei, no sentido de permitir, uma declaração de vontade, uma manifestação de vontade de um jovem de 17, de 18 anos, 16, de ser adotado. E isso é que é lamentável, porque, de facto, por um lado, parece-me que resulta de uma concepção da adoção muito centrada na proteção da criança e, portanto, a adoção como sendo uma medida de proteção para uma criança que precisa necessariamente deste apoio e não necessariamente do apoio que um equilíbrio emocional numa relação afetiva lhe proporciona. E esse, independentemente de qualquer idade, não necessariamente para a proteger, para tomar decisões, para a educar, mas o respaldo afetivo que uma família, que a filiação é típica, não é? E o sentimento parental, esse sim não tem idade, até em qualquer idade é bem e é bom, e quando a criança é a própria criança ou jovem que o solicita e que manifesta a sua vontade, eu penso que é, de facto, injustificável não permitir a constituição desse vínculo. Tanto mais que isto é, no fundo, a adoção é uma forma de constituir família. Juridicamente é uma forma de constituir família. A família tem como fonte, as relações familiares têm como fonte o casamento, o parentesco, a afinidade e a adoção. Portanto, a adoção cria família, não só proteção. Também protege, se trata de uma criança pequena, mas cria laços familiares. Por isso, alguns países aceitam a adoção de maiores, tem outro tratamento jurídico, outro procedimento, porque não está em causa aqui enfim, um encaminhamento por força de uma situação de desamparo em que se encontra com a sua família, poderá não estar isso, mas numa situação de querer e ter uma relação afetiva que existe e que se pretende formalizar através do Instituto da Adoção. De facto, os 15, 16 anos, agora voltando à sua questão, os 15, 16 anos são, de facto, aqui momentos que são de trincheira para uma série de questões, não é? Aos 16 anos é a liberdade de autodeterminação relativamente ao consentimento para relações sexuais, já não há crime de violação, enfim, a partir dos 16, 17 anos. Há uma série também de chamada maioridade especiais, as maioridades especiais que se atingem aos 16 anos e, de facto, em relação à adoção, que a maioridade é aos 18, não é? Mas a partir dos 15 parece que se antecipa esta maioridade específica para a adoção, não permitindo a adoção, por se dizer que a adoção é de menores e, portanto, aqui haveria uma maioridade especial aos 15 anos, na medida em que não pode ser adotado. Ainda só mais uma questão. A alteração legislativa que eu espero que venha a ocorrer e que se impõe, certamente não serão muitos os casos de adoção de crianças com mais de 15 anos, até porque neste momento já sabemos, e a experiência que nos diz que são raros quando as possibilidades de adoção de crianças a partir até dos 10, 11, 12 anos, portanto, esse será sempre difícil, será sempre uma minoria, mas que espero que a lei venha a ser aplicada, mas eu digo ainda que havia alguma margem, mesmo com o artigo 1800 e não sei o que do Código Civil, ainda havia margem se a nossa jurisprudência tivesse ousado e fosse mais criativa, mais atualizadora na sua interpretação, tendo em consideração que estamos a falar em processos de jurisdição voluntária, portanto, em que prevalece sempre o interesse da criança e a conjugação dos interesses em causa e não a estrita legalidade. Portanto, teria havido margem para, em algumas situações, se conseguir esta adoção tão desejada pelo jovem.
Situações, ia só dizer, em situações em que a criança já vive ou já conhece, há uma relação afetiva com determinada família, não é? E aí era muito importante concretizar, não é? Formalizar essa relação afetiva que já existe e que só é benéfica, não é? Já começou a criança. A interação, já começou. Eu estava aqui à espera que ela começasse. Não é preciso que é sempre muito melhor, muito mais frutuosa do que estarmos fechados só nas perguntas, por isso podem-se complementar. A Maria também quer acrescentar. Eu ia acrescentar que acho que também faz parte. Esta mudança legislativa tem que ser acompanhada também com uma mudança de crenças relativamente à adoção e de práticas profissionais. Porque nós continuamos a assistir, mesmo em termos da definição dos projetos de vida das crianças, uma postura, a partir de certa idade, achar que já não vale a pena encaminhar a criança para a adoção, porque não vai haver candidatos que depois se candidatem a crianças mais velhas. E depois já não tentam, não é? Exatamente, tem que haver toda uma mudança. Por um lado, tem que haver coragem por parte dos profissionais a continuar a propor projetos de vida de encaminhamento para a adoção, quando realmente não há outra maneira para aquela criança, qualquer que seja a idade dela, vir a ter uma família, e ao mesmo tempo tem que haver um trabalho a ser feito com os candidatos à adoção, para desconstruir a ideia de que adotar é como ter um bebê. E por isso é que a maior parte das pretensões dos candidatos à adoção são para bebés saudáveis, nos primeiros anos de vida, sem problemas de saúde, sem problemas de desenvolvimento, enfim, aqueles bebés perfeitos. Com tendência heterossexual? Provavelmente, mas ou não é? Não sei se isso entra, mas é verdade... Entra no processo de seleção de quem quer adotar, se a criança tem, e a pergunta é aberta para as três, se a criança tiver uma tendência homossexual, ela vai ser discriminada? Sentem isso? Se ela for portadora de uma deficiência física, ela vai ser discriminada? Não estou a falar no processo de adoção, mas em quem pretende adotar? Se calhar adotar, a Isabel poderá responder melhor, não é? É evidente que, e estou inteiramente de acordo com o que a Maria referiu, e há muito tempo falamos nisso, há muito a mudar na mentalidade e nestas crenças gerais de que a adoção é a substituição do filho que não se teve, porque a natureza não o proporcionou e, portanto, se centra no bebê. Mas sendo que... Essa criança não vem a zeros. Exatamente. Não vem com o conta quilómetro zero. Sendo que até aí há aqui um paradoxo, porque de facto na filiação biológica ninguém escolhe, enfim, sabe-se que vai nascer, não é? Portanto vai ser um recém-nascido, mas ninguém escolhe características, nem sexo, nem situação de saúde, e portanto é isto que é a verdadeira parentalidade, é aceitar o filho tal como ele é, não é? Com as suas características. E, portanto, aqui temos essa grande dificuldade e há ainda muito a fazer. E eu atrevo mesmo a dizer a formas específicas de captação de famílias para a adoção destas crianças com graves problemas de saúde e que têm projeto de adoção e que, como é que eu ia dizer, alimentam uma lista de crianças que esperam anos por quem as queira adotar, e que são justamente estas crianças, ou com a idade fora de prazo, como alguns dizem, crianças que... se fosse um iogurte. Com 12 anos e que dizem eu gostava muito de ter uma família, eu gostava muito de ser adotado, mas acho que estou fora de prazo. Isto é qualquer coisa de muito tocante. Violento. Muito violento para ouvir, porque de facto há esta percepção que há muito poucas famílias disponíveis e capazes de adotar uma criança com esta idade, porque também há muitas crianças que é difícil, que a criança não se vai vincular, por outro lado vai ser um desafio, já não se pode, esta ficção, já não se vai moldar a nós, já não vamos ser capazes de moldar aos nossos valores, sendo que isto não é parentalidade, as crianças não se moldam, ninguém se molda, crescem, amparam-se, desenvolvem-se e não... Não se está a adotar um cãozinho. Exatamente. Raça, bonitinho, com olhos claros. Exatamente. Por isso eu digo que há realmente aqui, e há que haver criatividade e imaginação para ultrapassar, por um lado esclarecer estas crenças, desmistificar, e por outro lado encontrar aqui estratégias que permitam captar, tocar, chamar à adoção famílias especificamente para estas crianças que nós consideramos crianças com necessidades adotivas particulares. Eu lancei-vos esta questão das crianças que se assumam como homossexuais ou que sejam portadoras de deficiência,
porque li uma notícia em que dizia que elas são discriminadas no processo de adoção, não propriamente no processo, mas por quem quer adotar uma criança. Nunca sentiram isso? Eu não chamaria, não sei se a palavra, para mim não sei se seria discriminação. Pois. Não sei se é uma discriminação. Preferem uma criança... Pronto, mas saudável. Sim. Saudável, Bom, pronto. não quer dizer, exatamente. Porque encaram a homossexualidade como uma doença. Pronto, ou porque a deficiência é para eles um ato diminuto que lhes vai complicar a vida. Sim. Também temos que integrar aí alguma justiça, não é? Para essas pessoas. Muitas vezes as pessoas não se sentem capazes. E por isso é que eu digo, não sentem capazes, não têm condições. Podem não ter a casa preparada, exatamente, o carro... Há aqui uma série de condições que é preciso reunir e também para crianças com doenças graves, crónicas, que exigem muitos recursos, cirurgias, tratamentos, muitas consultas. É preciso também ter aqui capacidade financeira para... E às vezes mesmo referem que emocionalmente às vezes não se sentem capazes de lidar com determinadas situações, não é? Eu lembro, por exemplo, quando tinha responsabilidades nessa matéria, de alguns candidatos dizerem crianças abusadas sexualmente, eu acho que não vou ser capaz de lidar com isso. E nós também temos que respeitar, nós, serviços, não é? Temos que respeitar isso, o que nós queremos é que haja uma verdadeira relação ali de filiação. É a forma de empoderar e dar capacitação a esses potenciais pais que pretendem adotar. Mas o desejável, penso eu, é ir captá-los, ir buscá-los, que eles existem e há pessoas que têm este espírito, eu diria, altruísta, e o seu desejo não é propriamente ter um filho para a adoção, é proporcionar uma família e ser pai ou mãe de uma criança nestas condições. É preciso encontrar estratégias para os captar, para esta ideia de adoção de uma criança que precisa de ser adotada, mas que, infelizmente, não é a criança que corresponde, de uma maneira geral, aos desejos da maior parte daqueles que espontaneamente se apresentam como candidatos à adoção. Eu acho que nessas estratégias, talvez, passarmos por algum acolhimento familiar, por exemplo, que depois possa se transformar numa adoção, porque quando as situações que nós conhecemos, muitas que nós conhecemos de adoção de crianças mais velhas, é por famílias que conheceram a criança, não é? Ou que foram famílias amigas em instituições, que as conheceram e que se apaixonaram por elas, não é? E, portanto, e perceberam que eram capazes de ser pais daquela criança. Aquela criança correspondia, portanto, ao desejo que eles tinham, portanto, também de dar afeto. E, portanto, se calhar temos que pôr, como a Isabel dizia, essas maneiras mais criativas e, porque não é poder haver essa transição, não é, de serem famílias de acolhimento, iniciar uma relação com a criança sem expectativa de adotar e depois essa relação ir crescendo nesse sentido e isso vai de encontro, portanto, ao interesse da criança, ao direito da criança. O padrinhamento civil, uma nova é outra. Sendo que a primeira, essa é outro ponto. Se calhar, claro, que se impõe. Claro. E essa mudança? Porque neste momento quem é candidato à família de acolhimento não pode ser candidato à adoção e os candidatos à adoção não são candidatos a famílias de acolhimento. E, portanto, para poder haver esta aproximação entre os dois processos, a lei tem que mudar e tem que permitir que as famílias de acolhimento sejam candidatos à adoção e porque já houve essa perspectiva os candidatos à adoção possam ser famílias de acolhimento. Antes de serem pais adotantes, digamos assim, não é? Porque acho que há uma mudança de mentalidade nesse sentido. Vem um bocadinho, voltamos à sua primeira pergunta. Esta restrição da impossibilidade de quem é candidato à adoção se poder candidatar a família de acolhimento tem um bocadinho em vista o efeito de enviesar e de alguém que o seu objetivo é adotar e, portanto, candidata-se ao acolhimento familiar para adotar. Mas porquê? Porque ainda estamos um bocadinho naquela mesma visão do direito a adotar e do direito. E, portanto, há outras famílias que estão inscritas para a adoção, que nunca foram famílias de acolhimento e que estão inscritas para a adoção e que esperam muitos anos por uma criança para a adoção. E, portanto, é esta mesma visão, para não prejudicar de certa forma, esta lista, é que se proíbe o que se consideraria um atalho, não é? Um atalho para a adoção, mas não se está a pensar especificamente na criança. Não é? Já voltamos à conversa. O processo de adoção não se extingue no dia em que a criança vai para casa. É aí que começa a construção de uma nova família. Cocorocó, que venha ser isto, disse ela. Na minha capoeira tiravam os ovos, aqui oferecem-nos, mas que sorte. Olhem a minha ninhada, mostrava ela as galinhas do mato. É tão variada, é tão engraçada. Trata só do teu pinto, não ligues aos outros bichos, aconselhava a perdiz. Mas como podia ela abandoná-los depois de os ter chocado com tanto amor?
Afinal, para amar, não é preciso ser do mesmo sangue. Eu já te amo e ainda não te dei calor nem amor como a galinha. E tinha assim vários momentos que ia escrevendo para me sentir mais próxima do meu filho ou filha. Não é preciso... São páginas de um tempo de ansiedade e incerteza. Uma mãe que esperou mais de 3 anos para preencher o colo com afetos. Desenhaste o avô, a avó, o pai, a mãe. Porquê que o avô estava com o cabelo comprido? Não sei. Eu não sabia o que era uma família. Não tinha tido família antes, quase. E as memórias que eu tinha não eram boas. Então, para mim, era um bocado... Eu lembro que eu tinha um bocado de medo. Já passou uma década, mas há memórias que o tempo não leva. Estava na instituição e veio com o meu pai e eles vieram os dois para me dar um abraço e eu estava tipo encostada numa parede. Assim, tipo, quem é que são estes dois? Havia uma menina lá que estava sempre a dizer eles não te querem, eles vão-te abandonar, blá blá blá. Então eu tinha pesadelos todas as noites por causa disso. Assim. Eu lembro-me que eu não queria estar com eles por causa dessa menina. Só a cumplicidade e o amor têm conseguido atenuar as marcas que os primeiros anos de vida deixaram a Inês. A palavra-chave disto tudo é a rejeição que no meu caso, que eu vejo, que a criança sente e tão dolorosa que nem nós conseguimos compreender. Tenho muito medo de ser abandonada, sinceramente. Amizades e tudo, eu sou muito... Não sei, eu sou muito... Quero a pessoa só para mim, quero amizades duradouras, porque eu não gosto que pessoas saiam da minha vida. Maria, se perguntarmos qual é o tempo médio de um processo de adoção, a resposta será sempre depende de cada caso. Cada caso será um caso. Talvez tenhamos neste momento 1.400 famílias à espera, julgo, 250 crianças, mais coisa, menos coisa. Porque é que há tantas famílias e as crianças continuam à espera? Esta pergunta é para as três e será as perguntas são sempre abertas para as três. Essa pergunta vem na linha daquilo que nós temos estado a falar até agora, ou seja, há um desfazamento entre o que são as pretensões dos candidatos, como crianças, e as características das crianças que estão disponíveis para ser adotadas. Ou seja, há crianças em situação de adotabilidade para os quais não há candidaturas e há candidatos que pretendem crianças que não existem. É uma encomenda? Estão a fazer uma encomenda? Não, os pais estão a fazer uma encomenda, querem uma criança com determinadas características. Esse é o problema, posso não é? dizer que nas sessões de formação para a adoção, na primeira sessão de preparação das famílias para a adoção, que é a sessão A, em que são apresentadas, enfim, uma série de informações para as pessoas terem a noção da realidade da adoção, mas uma das coisas que diz muitas vezes é que tenham presente que ainda está para nascer a criança que vocês irão adotar, se algum dia vierem a adotar, porque de facto a maior parte das famílias vão definir a faixa etária em que se sentem capazes de adotar até aos 6 anos e o tempo de espera para crianças nesta faixa etária neste momento é de 6, 7 anos. Portanto, é verdade. Ainda está para nascer. Ou seja, é preciso ter coragem de inverter estas listas e é preciso ter coragem que quem faz o emparelhamento entre as candidaturas e as crianças deixe de olhar ao tempo de espera e que pense na criança e que não tenha que escolher forçosamente as candidaturas de adultos que estão à espera há mais tempo e que faça realmente, há pouco como a Isabel falou, uma busca de pais que estejam disponíveis e que sejam capazes de adotar crianças com as características das crianças que já estão disponíveis para adotar. E a quem cabe essa responsabilidade? Aos serviços de adoção. E quem são os serviços de adoção? Pois os serviços de adoção é o Instituto de Segurança Social do continente, os Açores, da Madeira e a Santa Casa de Misericórdia. Não são instituições abstratas, têm pessoas. Não, são pessoas. E não quem são há as dúvida pessoas? nenhuma que é preciso ter coragem. É preciso ter coragem política, porque as crianças, olha, não votam, não pagam impostos, não têm muito pouca voz, porque para serem ouvidas, alguém tem que lhes dar voz. Mas os pais adotantes pagam impostos, são adultos, votam nas eleições e, portanto, têm um peso e uma força que, infelizmente... E reclamam. No contexto geral, também é uma minoria. Estamos a falar de 1.300 candidaturas. Exatamente. Por isso não sei se não será eu acho difícil, que resulta mais de uma... Acho que é importante que
os profissionais da adoção que estão no terreno realmente se centrem. E acho que isto é um exercício se sentem na criança. E isto tem que ser um exercício que é necessário ser feito, que ainda não é completamente feito por todos os profissionais, porque nós vimos de uma tradição da adoção para servir os interesses dos adultos. É receio de quem toma essa decisão? Não sei é se uma forma receio. de proteção para depois não ser alvo de um processo, alvo de crítica, alvo de julgamento no erro? Porquê erro? Porque avaliaram mal ou porque tiveram medo de tomar essa decisão? Assim, o trabalho em adoção é um trabalho técnico, altamente especializado. Que requer... Estamos a falar de pessoas altamente especializadas. Exatamente. Então o que é que lhes falta? Respaldo político? Eu acho que tem a ver com os procedimentos. O nosso manual de procedimentos técnicos da adoção, e a Isabel sabe bem isso, continua a dizer que têm que ser procuradas as 10 candidaturas mais antigas que correspondam ao perfil, não sei o quê. Não, e a critério Maria, vai sempre buscar as mais antigas. Agora vou atualizar. Não é isso que está neste momento, agora, porque temos sim, aqui temos uma alteração na lei fundamental. Exatamente. Que ocorreu em 2015, que é o novo regime jurídico do processo de adoção e que estabelece aqui um novo funcionamento justamente para estas questões do emparelhamento de crianças com candidatos. Mas antes de lá ir, eu só queria referir em relação aos números. Temos de ter alguma cautela também quando falamos nesses números. Efetivamente, temos 1.300 candidaturas a nível nacional em lista de espera. Isto é um retrato tirado no dia 31 de dezembro, deve ser 2021, ainda não saíram os dados de 2022, estão para sair. 31 de dezembro de 2021 havia 1.300 e tal candidaturas à espera, em lista de espera, selecionados para adotar. E o mesmo retrato, tirado ao número de crianças que estavam em situação de adotabilidade, dá esse número de 220 crianças, salvo eu, por aí. É preciso pensar que, enquanto os outros foram selecionados ao longo de muitos anos, nesse número das 200 e tais crianças, estão todas as crianças que tiveram um projeto de adoção definido nesse mesmo ano e que, por exemplo, foi sinalizado em julho, agosto, setembro, outubro, e que ainda não houve tempo de integrar em família. E, portanto, desse número... Agora uma notícia no público, 226 crianças... é um retrato do dia 21 de dezembro. Eram 300, sim, 21 de dezembro. Exatamente, que tem as crianças, as tais que eu dizia... Não consigo ler daqui, 22 de janeiro de 2023. A notícia, mas os dados julgo que são... Esse número que por si só já é desproporcionado em relação ao número de candidatos em lista de espera, portanto, percebe-se porque é que não é uma criança para cada candidato, não é? E, portanto, por isso é que 3.000 é muito mais, 1.300 é muito mais do que 200, mas essas 200 e tal crianças, há crianças que vão ser incluídas, integradas em famílias logo no mês seguinte ou no dia seguinte, não é? Porque foram sinalizadas nesse ano. E há as tais, e essa é um número que também nos aflige, são cerca de 88, no final de 2022, 80 crianças. Essas, sim, são as que integram este conceito que eu disse de crianças com necessidades adotivas particulares, que são crianças que estão sinalizadas para a adoção há vários anos, há 3, há 4, há 5 anos, e que ainda não foi possível encontrar resposta, e para essas é que é necessária as tais estratégias e as tais mudanças de mentalidades para encontrar e conseguir encontrar famílias capazes de as adotar e estimulá-las e provocá-las e tocá-las para a necessidade e para este movimento que podem dar, que é uma sua responsabilidade, fazendo parte desta sociedade, desta comunidade, é uma sua responsabilidade de zelar pelas crianças que precisam de famílias e são esse número, sim, essas são as tais situações que falamos de difícil adotabilidade, porque são mais velhas, porque têm doenças, porque têm, às vezes até o facto de pertencerem a um grupo de irmãos que não podem ser separados pode dificultar a sua adoção. Não é fácil também uma família que adote 5 crianças de uma vez. Aí vamos encontrando estratégias, às vezes mais criativas, que permitem a adoção mantendo contactos. E há também aqui uma outra questão que eu penso também gostaria de lançar para aqui, que é a possibilidade também aberta pela legislação em 2015, esta primeira abertura da adoção à adoção aberta e que também pode vir dar resposta a muitas dificuldades, às vezes, na adoção tardia. E também aí há a necessidade de adotar aqui estratégias e ser criativo para desenvolver aqui a cultura da adoção e a mentalidade da adoção para esta abertura e para esta ideia de pluriparentalidade que, de facto, pode ser a solução que corresponde a muitas destas crianças.
Mas falando em números, há um outro número que preocupa mais, que é o das crianças que estão institucionalizadas, não é? Que muitas poderiam ter um projeto de vida atempadamente, e um projeto de vida, por exemplo, no sentido da adoção. E aí, como a Maria falava logo no início, temos que apostar muito na formação dos profissionais que lidam com estes processos de crianças em perigo, não é? De serem capazes de avaliar, e de avaliar muito bem, se aquela família biológica é capaz de retomar um processo de uma parentalidade positiva, não é? De ser capaz de realmente cuidar dos seus filhos de uma forma que seja promotora do seu desenvolvimento, ou se não, e não, muitas vezes assistimos a que dá-se possibilidades quase infindáveis às famílias biológicas para se recuperarem enquanto a criança fica à espera, não é? E a criança que fica à espera institucionalizada fica muitas vezes refém e até emocionalmente de uma família que a vai visitando, mas que não faz mais do que isso, que a diz que a vai buscar e depois nunca concretiza isso, não é? Isto é de um sofrimento enorme para a criança e, portanto, poderiam, penso eu, estar muito mais crianças já com a situação de adotabilidade definida, não é? E poderíamos encontrar, então, nessa lista de espera, esses ditos pais. Portanto, é preciso apostar na formação também dos profissionais que lidam com essas crianças e de acharem que, não, esta adoção demora muito tempo, porque há muito, eu também já estive do outro lado e sei que às vezes há muito este preconceito. Não, vamos enviar para a adoção, mas demora tanto tempo e depois pode não se encontrar pais que queiram adotar e, portanto, e vai-se prolongando este tempo, dando mais oportunidades à família biológica e portanto, a criança fica naquele limbo e depois nunca é adotada. Estrangeiros também podem vir adotar crianças a Portugal. E também adotam. A adoção internacional, sim. É o que se chama adoção internacional e que permite que haja... Nós vamos ver agora brevemente uma notícia também que selecionámos, se não me engano, 80 crianças. Sim. A adoção internacional tem sempre uma característica... Vamos ver agora. Vai ver? Okay. Estrangeiros adotam dezenas de crianças em Portugal. JN. Entre 2017 e 2021. 80 crianças, pelo menos é o que diz a notícia. É frequente os estrangeiros, e aliás a notícia até diz mais, muitos deles são homossexuais, que vêm adotar a Portugal. Segundo o que está na notícia. Sim. Lá está, a adoção internacional... Adotam legalmente, obviamente. Sim, com certeza. A adoção internacional, a adoção destas crianças residentes em Portugal por famílias residentes no estrangeiro, e a adoção internacional, pode ser, efetivamente, a última resposta para estas crianças que temos estado a falar. Estas crianças porque um dos princípios da adoção internacional é justamente a subsidiariedade, que significa que só pode ser adotada no estrangeiro uma criança que no seu próprio país não encontre resposta à adoção. E, portanto, entre a institucionalização e a deslocação, porque também tem os seus riscos, também tem as suas dificuldades, a adaptação a uma nova cultura, uma nova língua, tudo diferente, também há que ponderar. Mas pode ser uma resposta e são, efetivamente, as adoções internacionais. E em Portugal, neste momento, funciona praticamente só como país de origem. Crianças que são adotadas, residentes em Portugal que são adotadas por residentes no estrangeiro, e pode ser realmente resposta para estas crianças. A questão que falou das famílias homossexuais também tem a sua explicação. É que no campo da adoção internacional, a maior parte dos chamados países de origem, são os países das crianças que são adotadas no estrangeiro, não aceitam candidaturas de casais do mesmo sexo. Os tradicionais países de origem, China, Tailândia, Índia, enfim, e muitos mais, não aceitam este tipo de candidaturas. E Portugal tem uma lei que a adoção está aberta a pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, sem qualquer restrição. Portanto, há naturalmente, sabendo que em Portugal há crianças que poderiam beneficiar com uma adoção internacional, há naturalmente uma orientação do fluxo dos pedidos de adoção por parte dessas famílias homoparentais, homoafetivas. Mas são crianças que não podem ser adotadas por casais nacionais portugueses, não é? Não podem, portanto, não encontram resposta. Não encontram resposta. Exatamente, poderiam, com 13 mas não têm anos, resposta ou crianças em casais com portugueses. Problemas de saúde graves, ou crianças com com deficiências graves e que encontram resposta nestas famílias. Uma em cada 10 crianças adotadas ou em processo de adoção
é devolvida às instituições. Segundo os relatórios anuais CASA, caracterização anual da situação de acolhimento das crianças e jovens. O caso será um caso, mas na base da devolução de crianças que já viviam com as famílias candidatas à adoção, será comum a ausência de uma vinculação segura aos novos pais, de uma ligação que não foi construída e é essencial. Na adoção trata-se de tomar como filho uma criança que vem de outros e que tem experiências prévias, de facto, que causam traumas. Nunca é culpa de uma criança o não ser aceito por um cidadão ou por um casal, não é culpa nunca da criança, é culpa de adultos que colocaram essa criança ao colo desse casal. O diretor do Refúgio Abu e Ascensão diz que se há casos em que crianças regressam às instituições é porque o período de vinculação observado não foi levado a sério. Nessa relação, tecnicamente observada por psicólogos, técnicos sociais, terapeutas, educadores, as cuidadoras da criança, é visível se ao fim daqueles 5, 6 dias aquela criança tem uma empatia, chamemos-lhe assim, e vice-versa. Ou se há reações que são remíveis ao fim de poucos dias, ou porventura a criança sair numa espécie de agressividade, de tristeza ou de zanga, a chorar. Isso não pode nunca acontecer. A coordenadora do Instituto de Apoio à Criança também se refere a este período como essencial para a garantia de uma adoção saudável. Chama-lhe matching. As famílias estão muito tempo à espera para concretizar o seu projeto de adoção. Há uma lista de espera, mas às vezes, para além da ordem, não é, da lista de espera, temos que ver se as características daquela família em particular é capaz de dar resposta às necessidades daquela criança. No Refúgio Abu e Ascensão não há casos de devolução de crianças, mas a nível nacional, 43 menores que já viviam em casa das famílias candidatas à adoção foram devolvidos. 20 tinham menos de 2 anos de idade. Uma criança não pode ser nunca devolvida. Uma criança não é um frigorífico, nem é uma máquina de lavar. Ainda assim, de acordo com a lei, há um período experimental que se estende por 6 meses. Depois disso, a devolução de uma criança é considerada abandono. Maria, e como dizíamos enquanto víamos esta peça, uma criança que seja. Sim. Já é grave. Mas eu não gostava de falar em devolvidas, porque de facto não é disso que se trata. Ninguém devolve ninguém. Há um processo que é interrompido. Há uma ruptura no processo de adoção, que pode acontecer antes da adoção ser decretada ou pode acontecer mais tarde. Mas se acontecer já depois da adoção. Esse conceito de devolução é muito depreciativo. Parece um frigorífico, não é? Exatamente. É igualmente grave. Não é? É muito grave. É uma vivência, eu diria, duplamente traumática para uma criança voltar outra vez, retornar ao sistema de promoção e proteção, porque vai ativar toda uma série de experiências traumáticas que estavam já na história de vida dela e, portanto, vai ser muito difícil esse regresso ao sistema e que tem que ser acompanhado. Aí, mais do que nunca, o acompanhamento profissional tem que estar presente junto da criança e tem que estar presente junto dos pais adotantes que veem assim interrompido o processo de adoção também, não é? Aqui não há culpados e vítimas, todos são vítimas e todos estão a viver uma experiência extremamente difícil e extremamente dolorosa. Os próprios profissionais que acompanham o processo também o vivem com grande sofrimento e com grande mal-estar, porque é uma situação de fracasso, não é? E o fracasso é sempre uma experiência difícil de viver e que o ideal é que seja evitado. E, portanto, há toda uma série de medidas e de passos a dar previamente à adoção para tentar evitar aquilo que são os fatores de risco de ruptura da adoção e no sentido de se assegurar que cada adoção é sempre uma situação de risco, mas de assegurar que esse risco é o menor possível, que é um risco que é medido e que de algum modo é amortizado com toda uma série de fatores protetores que têm que estar presentes em cada nova adoção que é estabelecida, que é definida, que é criada, que é proposta. Eu diria que há uma diferença entre o processo ser interrompido no período de pré-adoção,
não é? Em que há um acompanhamento próximo dos serviços e muitas vezes dá-se essa interrupção porque os técnicos que acompanham percebem que realmente a relação não está a funcionar, que não está a ser benéfica para a criança, ou por vontade também dos candidatos, não é? Ou se depois da adoção decretada configura, portanto, um abandono, não é? Se uma criança é negligenciada, é rejeitada, configura um abandono. Não é? Mas há outras situações em que nós vemos que há regresso, não é, ao acolhimento residencial, nomeadamente, porque houve... Sim, mas passa por um processo de promoção e proteção, ou seja, não é? Tem que passar por um processo de promoção e proteção, mas pode não ser uma situação de abandono, pode não ser uma situação de negligência. Pode ser simplesmente uma situação em que a família não tem os recursos para corresponder às necessidades e aos desafios que essa criança... O que é que nós vemos nas estatísticas? São essencialmente adolescentes que depois regressam, depois da adoção, ao sistema, novamente ao sistema de acolhimento. E aí, porque às vezes os 6 meses da pré-adoção não são suficientes para perceber-se, para os técnicos perceberem se aquela relação e se os pais vão ser capazes de dar resposta e responder àqueles desafios daquela criança. Só os 6 meses, não é 6 meses. É o depois. É exatamente, era aí ficam sozinhos. Era aí que eu ia chegar justamente. Está o problema. Qualquer coisa que estamos todas de acordo, todas de acordo e todas empenhadas. Exatamente. É que o acompanhamento pós-adoção é essencial. E há bocado falávamos da importância de referirmos as questões da parentalidade adotiva. Era aí que eu agora queria chegar. Parentalidade para estes 10 minutos finais. Parentalidade adotiva. É que é essencial que quem adota tenha consciência de que adotar não é a mesma coisa de ter um filho e que há toda uma série de estratégias de boa parentalidade que funcionam com uma criança que não tem uma história de trauma, que não tem uma história de adversidade, mas que não podem nunca, em circunstância nenhuma, ser usadas numa criança que tem uma história deste tipo. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto e muito rápido. Tem o famoso time-out, que é uma estratégia que os especialistas na parentalidade gostam de sugerir nas famílias, que é o retirar a criança da situação de conflito durante um tempo para que ela se reorganizar. Numa criança que tem uma criança que tem uma história de trauma, este retirar está a ativar os sentimentos de rejeição, de abandono, de negligência, de perda que viveu no passado e, portanto, não é uma estratégia educativa, não é uma estratégia disciplinar, porque não vai levar ao objetivo que se pretende. E é muitas vezes aplicada? Eu já tenho visto ser até indicada a famílias por adoção. Portanto, isso leva... este acompanhamento tem que ser um acompanhamento especializado, tem que ser feito realmente por profissionais que estão especialmente formados para acompanhar famílias com esta história de vida. E a parentalidade adotiva tem que ser quase uma parentalidade terapêutica, não é? Uma parentalidade que vá reparar estes traumas, esta história, não é, nociva, esta história de negligência, esta história de maus tratos que a criança traz. A criança vem com expectativas negativas sobre aquele adulto que agora diz que é mãe e pai dela, porque a experiência que ela tem é negativa, não é? Aqueles adultos que ela conheceu, que eram os pais biológicos, não a protegeram, não é? Maltrataram, negligenciaram. Portanto, a expectativa que ela tem, que ela traz, o modelo interno que ela traz é esse. E, portanto, tempos que tem que ser pela experiência vivida, pela experiência relacional proporcionada pela nova família, que ela vai reparar e vai alterar, não é, esse modelo interno que ela tem e esperar, então, o melhor, poder confiar, então, nessa família, sentir-se segura e esperar o melhor. De facto, a parentalidade, quer a parentalidade adotiva, quer a filiação adotiva, tem desafios específicos, que são diferentes dos da parentalidade biológica, não temos dúvida, e por isso as famílias realmente precisam de, muitas vezes, de acompanhamento durante o evoluir da própria família, durante o ciclo de vida da própria família. Eu verifiquei isso num estudo que fiz com famílias adotivas já adolescentes, portanto, aquelas crianças pequeninas que eu tinha avaliado em 2005, voltei a avaliar em 2016, 2017, portanto, estava agora com adolescentes. E, embora, enfim, só consegui uma parte da amostra, como acontece em todos os estudos longitudinais, perdem-se muitos pelo caminho, aquilo que obtive, para além dos resultados terem sido bastante positivos, mas percebi, e as famílias disseram, e até os jovens,
necessidades de recorrerem a profissionais durante algumas fases do desenvolvimento da criança e da própria família. E foi nesse sentido que o Instituto de Apoio à Criança, no final de 2020, início de 2020, criámos, portanto, a linha SOS Família Adoção, que se destina, portanto, a proporcionar aconselhamento às famílias adotivas, aos profissionais, a famílias que já constituídas pelo vínculo da adoção, não famílias candidatas, nem que estão no período que é acompanhado pelos serviços. Portanto, famílias que, famílias adotantes, e pretendemos, portanto, ter uma linha anónima, uma linha confidencial, proporcionar aconselhamento para ouvir as crianças, para ouvir os jovens que queiram, falar de algumas dúvidas que têm. Um dos temas realmente que surge muito na adolescência é, portanto, a questão dos pais biológicos, de conhecerem ou não conhecerem, portanto, e de como lidar com isto. É um dos desafios próprios da parentalidade adotiva, não é? E também fizemos agora recentemente, portanto, uma pequena brochura que é como se fosse uma criança a falar e a explicar aos pais adotivos porque é que tem os comportamentos diferentes, porque é que pode ser diferente de outras crianças, não é? E ao longo, portanto, desde o bebê, desde os bebés que choram muito, depois até aos adolescentes que têm, portanto, determinado tipo de comportamentos. Pensamos que isso pode ajudar, porque muitas vezes as pessoas, os pais adotivos, não percebem, então, mas agora que nós somos bons para eles, que nós fazemos tudo por eles, porque é que eles têm estes comportamentos? Pronto, que realmente é fácil, ou é mais fácil tirar a criança do mal do que tirarmos o mal da criança, não é? E as tais representações que ela tem são essas que vão condicionar o seu desenvolvimento. E já agora que tenho a palavra, há bocadinho passou ali. Sim, já há bocadinho passou ali umas cartas. Já está ali há algum tempo com passou ali na TV, portanto, umas cartas que, enquanto essa brochura é para os pais, fizemos umas cartas lúdico-pedagógicas para serem usadas com as crianças, para desmistificarem, para as ajudar, são estas mesmo. O que é uma família de origem, o que é que se vai acontecer quando são adotadas, e, portanto, para ajudar, por exemplo, mesmo com os técnicos, ou estando numa instituição ou com a família de acolhimento, portanto, a falar sobre o tema e prepará-las também de alguma forma para aquilo que é o desconhecido, não é? Que é ir agora para uma família adotiva. E pronto, agora Isabel. Só queria acrescentar aí, resultante aqui do que já aqui foi dito, para mim é muito importante esta afirmação aqui dos desafios e da especificidade da parentalidade adotiva, coisa que foi negada durante muito tempo e que esteve na base da recusa e da crença de que, depois de decretada a adoção, os serviços devem sair de cena, os técnicos rumam a caixinha das ferramentas e nada mais, não há mais interferências, porque é uma família como outra qualquer e, portanto, deve ser deixada crescer sozinha, eu diria desamparada, mas pronto, sozinha, sem qualquer interferência. E ainda bem que hoje em dia é reconhecido que é, efetivamente, uma parentalidade específica que carece aqui, que coloca desafios específicos, e é por isso que, por um lado, já se foi avançando nesta cultura e já na reforma de 2015 já consta como uma obrigação, uma competência dos serviços de adoção a de proporcionarem acompanhamento técnico às famílias por adoção e, portanto, independentemente da existência de múltiplos serviços, já estão em curso também neste momento este tipo de acompanhamento por parte dos próprios serviços, a pedido das famílias, mas também numa lógica de as alertar ou de levá-las a perceberem-se da necessidade deste acompanhamento, justamente porque como ele está a pedido, no sentido de estimular esta necessidade, chamando a atenção no aniversário da criança adotada, no momento em que se faz um ano sobre a data da sentença de adoção, através de um contacto para felicitar, mas de certa forma para recordar que o serviço de adoção está disponível para acompanhar em qualquer dificuldade, que tem programas de acompanhamento que pode proporcionar e também para detectar dificuldades atempadamente e poder orientar para um acompanhamento mais específico. Ainda uma outra questão que eu queria aqui acrescentar, que me parece muito importante nesta lógica, nesta senda do acompanhamento e da pós-adoção e da vida das famílias por adoção, é esta necessidade também de contrariar este excessivo individualismo e secretismo na nossa sociedade, porque sabemos que, de facto, é importante que estas famílias,
que se constituam, de adotados, se constituam como redes de apoio, de suporte entre elas, e também é uma das atividades que neste momento a Santa Casa Misericórdia de Lisboa está muito motivada e tem estado a desenvolver, é proporcionar, neste contexto, encontros entre famílias pós-adoção, já adotados, em todas as fases, em todas as idades do processo de adoção, e, portanto, a criação entre elas destes laços de partilha daquilo que têm em comum, que é as especificidades e das próprias crianças. É importante. E nestes encontros é muito engraçado verificar que há crianças que têm estas reações que eu acho espetaculares, que chegam e tal. Aquele também foi adotado, porque estes encontros envolvem famílias e as crianças, toda a família adotiva. Aquele também foi adotado e ele também foi adotado. E isto, para elas, traz-lhes uma tranquilidade e uma alegria. E uma normalidade. Não são diferentes, não é? Já passámos o tempo, mas 20 segundos, Maria. Exatamente, vem na linha daquilo que têm sido os resultados da investigação que nós estamos a conduzir neste momento na Universidade do Porto, que é o projeto ADOPT, Follow-up em pós-adoção, e que já tivemos um primeiro momento de recolha de dados em que tentamos perceber quais são as dificuldades e os desafios que as famílias enfrentam. E uma delas tem a ver exatamente com o facto de sentirem que não têm estes recursos especializados disponíveis na comunidade, ou seja, é certo que os serviços de adoção têm essa competência de prestar esse apoio e que é muito bom que esteja a ser feito todo este esforço que a Isabel estava a falar da Santa Casa, mas tem que existir na própria comunidade. Sim. É desejável que exista escolas preparadas para acolher crianças adotadas, os serviços de saúde, os médicos de família, os pediatras, que também conheçam as necessidades específicas das crianças adotadas e que possam recorrer, porque é isso que a investigação nos tem mostrado. É que as pessoas estão muito descontentes com os serviços que encontram porque não encontram essa especialidade nas respostas disponíveis na comunidade. Maria Barbosa Ducharme, Fernanda Salvaterra, Isabel Pastor, às três, um enorme obrigado pelos contributos que aqui nos deixaram num tema tão importante e tão sensível que merece mais discussão, porque, como dizemos aqui, muitas vezes andamos a discutir demasiado a espuma dos dias e não os temas que realmente deviam ser discutidos. E hoje vocês ajudaram-nos de uma forma muito altruísta e de uma forma muito capacitante. Por isso, bem-ajam. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a nós por nos ter convidado e dar a oportunidade de falar sobre este assunto. O programa está sempre aberto para vocês voltarem cá e discutirmos este tema. Basta que nos desafiem. Da possibilidade de pertencer a uma família, do dar colo e cuidado no fim mesmo. É de amor que aqui falamos. Hoje também. Boa tarde. Saúde para todos.